medo é um dos sentimentos mais paralisantes da existência humana. Ele nos impede de tomar decisões, de arriscar e até mesmo de viver plenamente. Mas será que o medo é realmente nosso inimigo? Ou será que, com a mentalidade certa, ele pode se tornar um professor? Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, acreditava que o medo não vem dos acontecimentos externos, mas da forma como os interpretamos. E com as ferramentas corretas, podemos aprender a superar qualquer medo. No vídeo de hoje, vamos explorar 7 maneiras poderosas de superar seus medos, segundo os ensinamentos de Epicteto e do estoicismo. Cada uma dessas lições tem o potencial de mudar a forma como você encara suas preocupações, suas ansiedades e suas inseguranças. Então, fique comigo até o final e descubra como libertar sua mente. Antes, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sino de notificação. Então, vamos lá. Em 7º, aceite que você não tem controle sobre tudo. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Esta é uma das lições mais importantes do estoicismo. O medo, muitas vezes, surge quando tentamos controlar o incontrolável. Mas quando aceitamos que certas coisas simplesmente não dependem de nós, tiramos um peso imenso das costas. Imagine que você tem uma entrevista de emprego. Você pode se preparar da melhor forma possível, treinar suas respostas, estudar sobre a empresa, mas no final das contas, o recrutador pode escolher outra pessoa por motivos que você jamais poderia prever. Então, será que vale a pena gastar sua energia se preocupando com isso? Claro que não. A melhor forma de aplicar essa lição na sua vida é dividir seus medos em 2 categorias: coisas que você pode controlar e coisas que não pode controlar. Exercício prático. Pegue um papel e divida em 2 colunas. Na primeira, escreva as coisas que você pode controlar. Na segunda, escreva as que não pode. Por exemplo, o que posso controlar? Meu esforço, minha preparação, minha atitude. O que não posso controlar? A opinião dos outros, as circunstâncias. Externas, o resultado final. Sempre que sentir medo, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então aceite e siga em frente. 6ª maneira, visualize o pior cenário e tire seu poder. Um dos exercícios mais poderosos do estoicismo se chama Premeditatio Malorum, ou pré-meditação do mal. Ele consiste em imaginar o pior cenário possível, para que possamos perceber que nossos medos não são tão catastróficos quanto parecem. Por exemplo, digamos que você tem medo de falar em público. Qual é o pior que pode acontecer? Você pode esquecer o que ia dizer, pode perceber que está tremendo, pode ouvir algumas risadas na plateia. Ok. E depois? Você vai continuar vivo. Nada disso realmente é o fim do mundo. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ao imaginar o pior cenário e perceber que ele não é tão assustador, você tira o poder do medo. Exemplo prático. Se você tem medo de perder dinheiro investindo, pergunte-se: se eu perder esse dinheiro, o que realmente acontece? Talvez você precise economizar mais. Talvez precise trabalhar um pouco mais. Mas será que sua vida realmente será destruída? Provavelmente não. Praticar essa técnica regularmente faz com que você se torne mais resistente ao medo e mais preparado para enfrentar desafios. 5ª maneira. Transforme o medo em um professor. Epicteto nos ensina que o medo pode ser um grande professor. Em vez de vê-lo como um inimigo, devemos perguntar: o que esse medo está tentando me ensinar? Por exemplo, se você tem medo da rejeição, isso pode indicar que você se preocupa demais com a opinião dos outros. Se tem medo de falhar, talvez você se identifique excessivamente com suas conquistas. O medo aponta diretamente para as áreas da nossa vida que precisamos trabalhar. Exemplo prático. Imagine alguém que tem medo de ficar sozinho. Esse medo pode estar revelando que a pessoa precisa desenvolver mais autoestima e aprender a se sentir bem consigo mesma. Exercício prático. Pegue um caderno e anote seus medos mais frequentes. Depois, ao lado de cada um, escreva a pergunta:
O que esse medo está me ensinando sobre mim mesmo? Você pode se surpreender com as respostas. Quarta maneira: pratique a indiferença ao sofrimento. Uma das ideias centrais do estoicismo é que nada é bom ou ruim por si só. Tudo depende da interpretação que damos aos eventos. Essa ideia é chamada de adiaforia. Se alguém te insulta, o insulto em si não tem poder. É a sua reação que define se aquilo vai te machucar ou não. Se você vê o insulto como irrelevante, ele perde completamente o impacto. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Exemplo prático: se alguém critica seu trabalho, você pode escolher se ofender e se sentir mal, ou pode encarar isso como uma oportunidade de aprendizado. Exercício prático: sempre que algo te incomodar, pergunte-se: isso realmente importa? Ou é só minha mente dando importância demais? Essa mudança de perspectiva pode te libertar de muito sofrimento desnecessário. Terceira maneira: exponha-se gradualmente ao que os estoicos acreditavam que devemos nos expor ao desconforto para nos tornarmos mais fortes. Epicteto dizia que a resistência leva ao sofrimento, enquanto a aceitação nos liberta. Se você tem medo de algo, o melhor jeito de superá-lo é enfrentá-lo aos poucos. Se tem medo de falar em público, comece falando em pequenos grupos. Se tem medo de se expor nas redes sociais, poste pequenos vídeos primeiro. A prática leva à dessensibilização. Com o tempo, o medo perde sua força. Desafio prático: escolha o medo e se exponha a ele de forma controlada. Anote como se sente antes e depois. Você verá que, com o tempo, o medo diminui. Segunda maneira: use a razão contra o medo irracional. A lógica é uma das armas mais poderosas contra o medo. Sempre que sentir medo, pergunte-se: isso realmente é uma ameaça real ou apenas um exagero da minha mente? Muitas vezes, nossos medos são baseados em crenças distorcidas. Por exemplo, se você tem medo de falhar, pergunte-se: se eu falhar, o que realmente acontece? Você aprenderá, tentará novamente e ficará mais forte. Primeira maneira: aceite a mortalidade e viva sem medo. O conceito de memento mori nos lembra que a morte é inevitável. Isso não deve nos assustar, mas sim nos libertar. Se você soubesse que tem um mês de vida, o que faria? Por que não começar agora? Muitas pessoas não vivem de verdade porque têm medo do fracasso, da rejeição ou do fim. Mas, como dizia Epicteto, não é a morte que devemos temer, mas sim nunca começar a viver. O estoicismo ensina que o sofrimento muitas vezes está na nossa resistência à realidade, não na realidade em si. Os estoicos praticavam o memento mori, lembre-se da morte, não para serem pessimistas, mas para valorizar cada momento. Se você soubesse que morreria amanhã, o que faria hoje? O que realmente importa na sua vida? Essa reflexão ajuda a eliminar trivialidades e focar no essencial. Aceitar a mortalidade não é sobre desistir da vida, mas sobre viver com mais intensidade e sabedoria. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em dominar nossos medos e aproveitar o presente.